Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA De Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Isso aí. E pra quem tá chegando agora, né, nosso CSA é o conteúdo sintetizado e analisado. A gente pega o que a Fê e o Tiago estudaram e traz aqui, bem direto. E hoje, o foco é no informativo 1196 do STF. Saiu agorinha, 4 de novembro de 2025. Vamos ver o que o plenário decidiu. Exato. E olha, os temas são importantes. Temos direito constitucional, falando de segurança pública, omissão do legislador. E direito tributário, que sempre dá o que falar, né? ICMS de FAO, ITCMD, para casos com exterior, imunidade de entidade beneficente. Bastante coisa. Um prato cheio, com certeza. Podemos começar então com a do 88? É sobre a Polícia Penal lá de Minas Gerais. Vamos lá. ADO 88. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A briga era pela demora de Minas em regulamentar a carreira da Polícia Penal, certo? Que veio com a Emenda Constitucional 104 de 2019. Isso mesmo. A Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 7º, ela exige uma lei para organizar esses órgãos de segurança. E a acusação era que Minas estava, demorando demais, né? Uma inércia. E aí, o STF viu essa omissão? Reconheceu a demora como inconstitucional? Olha, a decisão foi unânime, mas no sentido contrário. Julgaram improcedente. O Supremo entendeu que não existe, por enquanto, uma mora inconstitucional. Ué, mas por quê? Se a carreira foi criada em 2019 e ainda não tem a lei orgânica completa. Pois é. O ponto é que Minas conseguiu mostrar que não estava parada. Eles listaram as ações concretas que já foram feitas. O que eles apresentaram, então, eles mostraram, por exemplo, a Emenda Constitucional Estadual 111, de 2022, que colocou a Polícia Penal na Constituição de Minas. Ok. E também a Lei Estadual 24959, agora de 2024, que já fez a transformação do cargo de agente penitenciário em policial penal. Isso já permite um começo do funcionamento, né? Entendi, já deu um passo. E ainda criaram uma comissão técnica para elaborar a tal lei orgânica específica. Ou seja, o STF viu que o processo tá caminhando. Mas e a lentidão? Isso não foi considerado? 4, 5 anos? Foi considerado sim, mas aí entraram outros fatores na análise. Primeiro, a complexidade de criar uma estrutura policial nova, né? Administrativa, financeira. Certo. E principalmente a situação fiscal de Minas. O Estado está ali perto do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, negociando a adesão ao regime de recuperação fiscal. Ah, isso pesa bastante. Muito. O STF entendeu que essa realidade exige mais cautela com gastos, o que justifica um processo mais demorado, sem que isso seja, desleixo, sabe? Citaram até um precedente, a ADO 72AR, que fala disso. Então a conclusão foi, tem demora, mas não é inconstitucional por enquanto, dadas as circunstâncias e as ações já tomadas. Exatamente isso. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, uma análise bem pragmática da situação mineira mesmo. Entendido. Bom, vamos mudar de assunto então. Sair da segurança pública e cair de cabeça no tributário. Tema quente, ICMS de FAO. Recurso extraordinário 1426271, lá do Ceará. Virou tema 1266 de repercussão geral. Ah, o de FAO. Esse aí já rendeu muita conversa, né? É aquele diferencial de alíquotas do ICMS nas vendas para consumidor final de outro estado que não é contribuinte do imposto. Uma novela. Vamos só recapitular rapidinho. A Emenda 87 de 2015 criou essa divisão do imposto entre origem e destino. Mas aí o STF, no tema 1093, falou, opa, precisa de lei complementar federal. Isso. E aí veio lei complementar 190 em 2022, só que ficou um monte de pergunta no ar. E o que o STF resolveu agora nesse RE? Quais foram os pontos-chave? Foram vários pontos importantes para dar uma segurança jurídica. Primeiro, e as leis dos estados que foram feitas depois da Emenda 87, mas antes da lei complementar 190, valem ou não valem? E aí? Valem. O STF diz que elas são constitucionais na sua origem. Não tinham vício por terem sido criadas antes da LC 190. Ok, então a lei estadual em si é válida, mas ela já podia cobrar o imposto desde que foi publicada. Não. Ou precisou esperar a lei complementar? Precisou esperar. Esse é o segundo ponto crucial. Essas leis estaduais só começaram a produzir efeitos, quer dizer, só puderam ser usadas para cobrar o DIFAL a partir do dia em que a Lei Complementar 190 entrou em vigor. Ah, entendi. A LC 190 funcionou como um gatilho. Exatamente. E tem mais. Só vale naquilo que for compatível com a LC 190. Ela que deu a partida para a cobrança efetiva com base nessas leis estaduais pré-existentes. E aquela discussão toda sobre anterioridade anual e nonagesimal, a LC 190 precisava respeitar esses prazos? Não cobrar no mesmo ano, esperar 90 dias? Ótima pergunta. Porque isso foi um nó que o STF desatou. Eles entenderam o seguinte, a LC 190, em si, não criou o DIFAL nem aumentou a alíquota. Ela basicamente só regulamentou como dividir o bolo e definiu obrigações acessórias. Certo. Por causa disso, o STF disse que não se aplicava a anterioridade anual, aquela do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Não precisava esperar virar o ano para a LC 190 começar a ter efeito. E a nonagesimal, os 90 dias? Então, sobre a nonagesimal, a dos 90 dias, né, artigo 150, 3C, o STF observou que a própria Lei Complementar 190, lá no artigo 3º, previu um prazo de 90 dias para ela mesma entrar em vigor, uma vacatio legis. Ah, a própria lei já trouxe o prazo. Isso, e o tribunal considerou que mesmo que a nonagesimal não fosse obrigatória para esse tipo de lei, porque não criou nem aumentou o tributo, o Congresso teve a liberdade de colocar esse prazo. E essa escolha foi constitucional. Na prática, então, validou a cobrança a partir de quando? A partir de 4 de abril de 2022, que foi quando deu os 90 dias da publicação da LC 190. Mas eu lembro que teve uma modulação de efeitos nisso aí, né? Uma regra especial para quem entrou na justiça. E isso sempre complica. Teve sim, e é uma modulação bem importante, com impacto direto no caixa das empresas.
O STF modulou os efeitos só para o ano de 2022. Só para 2022. E como ficou? Ficou assim. A cobrança do DIFAL referente a 2022 não pode ser feita para aqueles contribuintes que cumpriram duas condições juntas. Quais? Primeiro, ter entrado com uma ação na Justiça questionando a cobrança do DIFAL até o dia 29 de novembro de 2023. Essa data é do julgamento de uma outra ação importante sobre o tema, a AD 7066. Ok, entrar na Justiça até essa data. E a segunda condição? A segunda é ter, de fato, deixado de pagar o DIFAL em 2022 por causa dessa discussão judicial. Não basta ter entrado com a ação, tinha que ter efetivamente parado de recolher. Entendi. E por que essa regra tão específica? Beneficiar quem foi para a Justiça. O argumento principal foi proteger a segurança jurídica e a confiança legítima. O STF reconheceu que existia uma baita incerteza sobre como seria a cobrança em 2022 antes dessa decisão final deles. Faz sentido. Então, quem buscou o judiciário e agiu de acordo com essa incerteza, ou seja, não pagou, mereceria essa proteção específica para aquele ano de 2022 que foi bem confuso mesmo. Foi um jeito de reconhecer que as regras demoraram a ser definidas. Certo. Então, resumindo as teses que o STF fixou no tema 1266. Vamos lá. Tese I. Aquele artigo 3º da LC 190, que deu 90 dias, é constitucional. Tese 2. As leis estaduais que vieram antes da LC 190 são válidas, mas só produzem efeitos a partir da vigência da LC 190. E tese 3. A modulação para 2022, livrando quem judicializou até 29/1/2023 e não pagou. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Ficou bem claro agora. É um caso com muitas camadas mesmo. Bom, continuando na área tributária. ADI 6.838. Essa foi contra uma lei de Mato Grosso sobre o ITCMD. Isso, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Aquele que incide sobre heranças e doações. E qual era o problema específico com a lei de Mato Grosso? Envolvia o exterior, né? Exatamente. A Constituição Federal, antes da reforma tributária de 2023, tinha uma regra bem clara lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3. Ela dizia que precisava de lei complementar federal para definir qual estado poderia cobrar o ITCMD se o doador morasse fora do Brasil, ou se a pessoa falecida tivesse bens no exterior, ou morasse fora, ou tivesse tido o inventário processado lá fora. Em qualquer caso, com conexão internacional, precisava dessa lei federal para dizer quem cobrava. E Mato Grosso, com a Lei 7.850 de 2002, foi lá e instituiu a cobrança mesmo sem essa lei complementar federal existir. Foi isso que aconteceu. E o STF, nessa ADI 6.838, só reafirmou que já vinha decidindo. Isso é inconstitucional. Já era esperado, então. Sim, eles consolidaram isso no tema 825 de repercussão geral, julgado no R851-108. A lógica é simples. Sem uma lei nacional para harmonizar as regras, para dizer qual estado cobre em cada caso, para evitar que dois estados cobrem o mesmo imposto. A famosa bitributação. Exato. E também para evitar conflito com outros países. Sem essa lei federal, os estados não tinham autorização para legislar sobre essas situações internacionais do ITCMD. Faltava a bênção da lei complementar. Mas aí veio a reforma tributária, a emenda 132 de 2023. Ela mexeu nisso, né? Eu li que o artigo 16 dessa emenda agora permite aos estados cobrar nesses casos, mesmo sem a lei complementar. Isso não muda a situação da lei de Mato Grosso? Ótima pergunta, porque o STF teve que analisar justamente isso. Sim, a emenda 132, no artigo 16, agora permite que os estados cobrem o ITCMD nessas situações internacionais de forma provisória, enquanto a tal lei complementar não vem. Ah, então a lei de Mato Grosso ficou válida agora? Não. E esse foi o pulo do gato da decisão. O STF disse, olha, a emenda 132 mudou a regra pra frente, mas ela não valida leis estaduais como a de Mato Grosso que foram feitas antes dela e que eram inconstitucionais pela regra antiga. Entendi. Não existe constitucionalidade por tabela depois. Exatamente. Não existe constitucionalidade superveniente nesse caso. Se a lei nasceu inválida contra a Constituição da época, uma mudança posterior na Constituição não vai curar essa invalidade original. Ela vale daqui pra frente. Tem vários precedentes do STF nesse sentido. Faz todo sentido. E teve modulação de efeitos aqui também, para essa declaração de inconstitucionalidade da lei de MT? Teve, e com data marcada. A decisão de que a lei de Mato Grosso é inconstitucional, os incisos 1 e 2 do artigo 3º, vale a partir de 20 de abril de 2021. Por que essa data específica, 20 de abril de 2021? Porque foi a data em que publicaram o acórdão do RE 851-108, que foi o caso líder do tema 825, onde o STF firmou essa tese da inconstitucionalidade por falta de lei complementar. Certo. E tem alguma exceção? Alguma situação em que a decisão não retroage até essa data? Sim, duas ressalvas importantes. Essa decisão da ADI 6838 não atinge ações judiciais que já estavam rolando antes de 20 de abril de 2021 e que discutiam duas coisas. Ou A, para qual estado pagar o imposto em caso de disputa de competência, bitributação. Ok. Ou B, a própria validade da cobrança, mas só se o contribuinte não tivesse pago o imposto ainda. Para essas ações, que já estavam na justiça antes da tese se consolidar, a decisão não retroage. Entendi. Foi um jeito de preservar situações que já estavam sendo discutidas. E quem foi o relator? O relator original foi o ministro Nunes Marques, mas quem redigiu o acórdão final foi o ministro Cristiano Zanin. Isso geralmente indica que teve alguma divergência no julgamento. E a decisão foi por maioria. Interessante. Um julgamento que reforça a jurisprudência e já lida com os efeitos da reforma tributária, né? Bom, para fechar as decisões do plenário, nesse informativo, temos a ADI 5.319. Essa é sobre o CEBAS. Isso, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Aquele certificado super importante que garante imunidade de contribuições sociais para muitas entidades, né? INSS patronal, PIS, COFINS. A base
base está lá no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. E o que estava sendo questionado nessa ADI 5.319? A discussão era sobre um artigo específico, o artigo 15 de uma lei lá de 2013, a Lei 12.868. E qual o problema com esse artigo 15? Ele criou uma regra de transição que gerou polêmica. Era assim, para as entidades de saúde que pediram o Sebas em 2009 e cujos processos ainda estavam parados esperando análise lá em 2013 quando a lei saiu. Certo, processos antigos. Isso. Esse artigo 15 disse que, para analisar esses pedidos antigos de 2009, a administração tinha que verificar se a entidade cumpriu todos os requisitos durante o ano fiscal inteiro de 2009. Ué, mas a lei era de 2013. Como ela podia exigir algo retroativo para 2009? Não viola direito adquirido ou aplicar a lei no tempo? Exatamente essa era a discussão. A ação direta argumentava que aplicar essa exigência a pedidos feitos antes da lei existir seria uma retroatividade indevida, violaria o direito adquirido da entidade de ser analisada pelas regras que valiam na época do pedido. Parece um argumento forte. E como o STF decidiu? O STF, por unanimidade, disse que a norma é constitucional. Julgaram a ADI improcedente. Ah, é? E qual foi o raciocínio? Eles reforçaram o entendimento que já é bem firme no tribunal. Não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária. Os requisitos para ter esse benefício fiscal têm que ser checados com base na lei que está valendo no momento em que o governo faz a análise ou controle. Quer dizer que não importa quando a entidade pediu, vale a lei do dia da análise, mesmo que demore anos. Basicamente, sim. O STF entende que a relação da entidade com o governo, para fins de imunidade e Sebas, é uma relação contínua, de trato sucessivo. O governo tem sempre que fiscalizar se a entidade continua cumprindo os requisitos da Constituição e da lei. Isso tem a ver com eficiência administrativa, né? Exatamente. Ligaram isso ao princípio da eficiência, do artigo 37 da Constituição, e consideraram razoável exigir a comprovação dos requisitos no ano do pedido, porque a imunidade depende desse cumprimento constante. Imagino que tenham reforçado que o Sebas não é para sempre, né? Com certeza. Lembraram que o certificado pode ser cancelado a qualquer tempo se acharem alguma irregularidade. E esse cancelamento pode até retroagir para a data em que a infração começou. Citaram a lei mais recente sobre o Sebas, a LC 187/2021, e alguns precedentes do próprio STF que vão nessa linha. O ministro Nunes Marques foi o relator aqui também. Ótimo. Passamos por todos os julgados do plenário do informativo 1196. Vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave de cada um. Bora lá. Polícia Penal MG, ADO 88. STF disse que por enquanto não há omissão inconstitucional. Consideraram as ações em andamento e a situação fiscal administrativa de Minas, aceitando um ritmo mais lento nesse caso. Isso. ICMS de FAO, tema 1266. Leis estaduais pré-LC 190 são válidas, mas só valem a partir da LC 190/4 de 2022. A 90ª foi cumprida pela própria LC. E a modulação para 2022 é crucial. Livrou quem entrou na justiça até 29/11/2023 e não pagou. Mostra a dificuldade de regularizar o passado tributário. Certo. ITCMD exterior, ADI 6.838. Leis estaduais antigas que cobravam ITCMD internacional sem LC federal são inconstitucionais, efeitos desde 2004-2021 com ressalvas. E a reforma tributária EC 132 não salva essas leis antigas. Não existe constitucionalidade superveniente. Perfeito. E por último, Sebas ADI 5319. Novas leis com novas exigências podem sim ser aplicadas a pedidos antigos de Sebas que ainda estão pendentes. Não há direito adquirido a regime de imunidade, o cumprimento das regras é contínuo e avaliado pela lei vigente na hora da análise. Ótima síntese. E olhando para tudo isso, especialmente para o DIFAL e para o ITCMD, com essa confusão de emenda, lei complementar, lei estadual, decisão do STF, modulação para cá, modulação para lá, fica uma reflexão, né? Fica, com certeza. Toda essa complexidade, essa necessidade constante de remendar as regras e modular os efeitos para tentar consertar o passado, será que isso não acaba prejudicando a previsibilidade? Aquela segurança que as empresas precisam para se planejar? Exato. A segurança jurídica fica meio abalada, né? Pois é. Fica a provocação sobre os desafios que a gente enfrenta o tempo todo para aplicar e interpretar nosso sistema tributário. É um desafio constante. Uma provocação muito pertinente e com ela a gente encerra a nossa análise do informativo 1196 do STF. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem com a gente aqui no CSA de Olho na Jurisprudência para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!